Oi, pessoal. Professora Raquel Soares novamente. Voltando agora nessa parte 2, com os processos de socialização e movimentação de pessoas. Quando a gente fala em internalização de pessoas, esse processo ele começa a partir da imagem da organização no mercado de trabalho e a partir do primeiro contato com a pessoa, ou seja, são as primeiras impressões que se formam ali quando a organização e o candidato estão ainda negociando uma possível vaga, começando a estabelecer uma possível relação de trabalho. A forma como a pessoa é acolhida pela organização vai ter um grande impacto, uma grande influência na relação que irá se estabelecer entre ela e o seu trabalho ao longo do tempo. É importante ressaltar que esse processo de internalização ele não deve ser utilizado para reprimir ou padronizar o comportamento das pessoas e as suas relações com a organização, iniciando assim um processo de adestramento comportamental. Esse posicionamento por parte da empresa elimina todas as possibilidades de contribuições criativas da pessoa e perde, assim, a riqueza que a diversidade oferece por meio das diferenças individuais que devem ser valorizadas e não suprimidas por meio do chamado adestramento comportamental. Ao realizar a integração de pessoas nas organizações, as práticas mais comuns que nós temos são a própria integração em si, onde ações que procuram aclimatar a pessoa em seu ambiente de trabalho, informar sobre a organização e o negócio, estabelecer uma relação, uma ligação com as pessoas importantes para o trabalho, orientando este novo colaborador sobre as normas e os procedimentos da empresa. A segunda forma é designando um orientador para orientar, como o próprio nome diz, a pessoa nos contatos iniciais com a organização e servir como um elo entre as expectativas da organização e da pessoa. Terceira forma seria a divulgação da organização, por meio de ações que visam criar uma imagem positiva da organização no mercado de trabalho. E ainda, é importante que ao longo do tempo as expectativas sejam constantemente negociadas por ações que, durante os contatos preliminares com a empresa, são avaliadas as expectativas entre a pessoa e a empresa. Sejam as condições de trabalho, as possibilidades de desenvolvimento de carreira, formas de recompensa, ambiente e o próprio clima de trabalho. Quanto mais transparência nessa fase, melhor, para que a pessoa não entre com expectativas que depois não poderão ser cumpridas, ou até mesmo para que ela não crie expectativas na empresa que ele também não conseguirá entregar quando for um funcionário da mesma. Ao longo do tempo, essa relação entre a pessoa e a organização deve ser uma preocupação constante entre as duas partes. E quando a empresa vai receber uma pessoa nova, vai recepcionar um novo funcionário, ela deve estar atenta aos seguintes aspectos. Primeiro, a importância de dar continuidade ao contrato que se estabeleceu entre a organização e a pessoa durante o processo de captação, sem frustrar nenhuma das partes com falsas promessas e depois não conseguir cumpri-las. Segundo lugar, deve-se oferecer informações sobre a organização, sobre as pessoas que nela trabalham, sobre o mercado e os seus clientes, pois isso facilita os conhecimentos básicos que o novo funcionário irá precisar para construir a sua própria rede de relações e atender os clientes da melhor forma possível. Também deve-se incentivar a criação de vínculos com outras pessoas na organização que possa servir de referência para a pessoa que está entrando na empresa. Algumas organizações chegam até a designar mentores para cuidarem desses novos funcionários. Outra forma que funciona para a integração e socialização é quando se estabelece um processo de acompanhamento da pessoa pela organização e o seu nível de satisfação ao longo do tempo.
Hoje se fala muito em gestão ágil e as empresas que têm adotado políticas de mensurações e avaliações contínuas dessa satisfação de seus funcionários conseguem dar respostas mais rápidas, sem esperar em pesquisas longas de clima, que às vezes podem demorar até um ano e depois pode ser tarde para ações corretivas e pode até mesmo levar à perda de algum funcionário importante. Nós temos aí também a importância de se criar canais de comunicação para que a pessoa se manifeste sobre a sua adequação em relação com a organização. E, por fim, a importância de manter a coerência das políticas e práticas de gestão de pessoas na medida em que esse funcionário vai sendo internalizado, que ele vai entendendo da organização e fazendo parte dela, se aculturando, conhecendo cada vez mais os seus processos. Quando as pessoas ingressam num ambiente desconhecido, é natural que elas experimentem alguma insegurança sobre as demandas que o contexto terá sobre elas. Então, é muito importante que a organização utilize as atividades de socialização de forma a auxiliar a integração e adequem essa pessoa ao seu trabalho, como, por exemplo, criando rituais que possam ser seguidos pelas pessoas ao iniciarem seu trabalho, designar pessoas para ajudar na socialização, estruturar encontros entre pessoas, mesmo que sejam encontros informais, isso acontece muito no café, no happy hour, na prática de algum esporte, algumas empresas incentivam a comemoração de aniversários, que são iniciativas que promovem essa maior integração e ajudam na socialização dos novos funcionários e também melhorando os vínculos entre as pessoas que já trabalham na empresa. Quando uma pessoa é transferida de área ou de localidade dentro da mesma organização, é importante que ele seja reintegrado, porque será uma nova integração praticamente, né? Já que se trata de um ambiente novo. Dessa forma, essa pessoa ela sofre uma ruptura com a sua socialização, sendo importante designar alguém que sirva de suporte ao funcionário recém-chegado para que ele possa enfrentar as possíveis dificuldades de socialização ao novo ambiente. E falando agora especificamente sobre movimentação de pessoas, nós veremos aqui as três principais formas de movimentação, que são as transferências, as expatriações e a recolocação. A transferência, ela deve atender necessidades e prioridades da organização e das pessoas. Normalmente, são movimentos dentro da própria organização e a pessoa muda de área de atuação, ou muda de carreira, ou então ela faz uma transferência geográfica. As expatriações são uma forma de transferência, mas elas são consideradas à parte porque é um processo bem mais complexo e que tem se intensificado muito nos últimos anos com a atuação global de empresas e pessoas, e ele implica em alguns aspectos. Uma mudança para um local com língua e costumes diferentes, o que leva a alterações de rotina e a construção de nova rede de relacionamentos por parte do funcionário. Exige também uma necessidade de uma criação de uma infraestrutura para a pessoa, por vezes que envolve também a família, e por isso, quando a empresa faz uma expatriação, há necessidade de um acompanhamento constante da pessoa e da própria família em relação à adaptação a essa nova vida. Por fim, nós temos a recolocação como um processo que também tem acontecido de forma muito recorrente, fazendo aqui um parêntese, em tempos que nós estamos vivendo atualmente, né, no ano de 2020, com o coronavírus, muitas pessoas estão tendo que sair, né, deixar seus empregos, ou porque estão sendo demitidas, ou porque estão em busca de novas oportunidades profissionais para se adequarem às necessidades atuais. E toda essa mobilidade das pessoas no mercado de trabalho é consequência de uma maior longevidade profissional e um encurtamento dos ciclos de carreira.
Um jovem, ele vai passar por inúmeras experiências profissionais, é muito provável, os especialistas dizem, e não mais aquela visão de que ele passará anos ao longo da sua vida na mesma empresa. As recolocações planejadas, apesar de serem mais raras, elas se enquadram dentro de um importante instrumento da gestão estratégica de pessoas, porque elas acontecem em situações de demissões de massa, quando a organização encerra suas atividades num país, ou transfere sua localidade, ou reduz as suas atividades. Em qualquer desses casos, é comum que a organização estruture um projeto especial para a recolocação. E no caso de empresas com grande rotatividade de pessoas, é importante a preocupação em trazer pessoas do mercado, agregar valor para essas pessoas e depois devolvê-las para o mercado em situação que elas possam competir em patamar superior ao que já tinham quando entraram na organização. Portanto, analisando as três formas de movimentação que nós vimos aqui, desde a captação, a socialização e a movimentação por meio de transferência, expatriação e recolocação, representam maneiras importantes de uma empresa cuidar para ter os melhores profissionais desde os primeiros instantes em que ele tem um contato com a empresa. Eu vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos e nas próximas aulas nós faremos alguns exercícios e trabalharemos com alguns exemplos que tornarão ainda mais claro não só a importância desses processos, mas também como fazê-los para alcançar melhores resultados para a empresa e para as pessoas. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.